Bem, meu amigo, estamos na quinta-feira, 14 de março de 2024, de volta aqui ao meu contato com o meu querido público, que tanto me orgulha e me alegra. Hoje vou tratar de novo, no caso Petrobras, que está começando a aparecer coisa que cheira petrolão, coisas do passado. Os valores ainda não são tão significativos, mas está todo mundo aí com o pé atrás. Né? Além da Petrobras, vamos tratar também da fuga dos presos do Presídio Federal de Mossoró, que dizem que é de segurança máxima, mas é de segurança mínima, que está levando o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, a um estranho mutismo. E também um artigo do Bernardo Melo Franco no Globo, comentando o erro que Lula cometeu quando usou a palavra holocausto para citar o massacre de palestinos pelo exército de Israel. Né? Bom, numa publicação da plataforma X, o ex-Twitter, né, na noite desta quarta-feira, do dia 13, né, o presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, manifestou-se a respeito da crise dos dividendos não distribuídos na estatal por decisão do presidente Lula. De acordo com o executivo, a decisão do Conselho de Administração da empresa de reter o pagamento de 43 bilhões e 900 milhões em dividendos, fatia do lucro compartilhada pela empresa com os acionistas, dividendos extraordinários, foi tomada com base na orientação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ele afirmou que a prática é legítima, uma vez que a petroleira é controlada pelo Estado, tem 51%, né? 50% mais um. Né? É legítimo que o Conselho de Administração se posicione orientado pelo presidente da República e pelos seus auxiliares diretos, que são os ministros. Foi exatamente isso o que ocorreu em relação à decisão sobre os dividendos extraordinários. A Petrobras se dispõe a perder R$500 bilhão em 8 meses para salvar da bancarrota a Unigel, uma fabricante de fertilizantes com bons amigos no governo Lula, e essa notícia aparece no site da Bela Mercado do Globo, mercê da notícia dos dividendos. Quer dizer, os dividendos assustam os contribuintes. Essa notícia da Unigel, ela retorna, né, aos velhos tempos da Lava Jato, né, do petrolão. Né? Pois é lamentável. Mas, segundo a Bela Megali, a questão é a seguinte: perto dos 43 bilhões e 900 milhões de dividendos extras ou dos 500 bilhões em investimentos previstos pela Petrobras para os próximos 5 anos, o dinheiro da Unigel é troco de igreja, se dizia no meu tempo. Né? A questão é que, da mesma forma que a queda da Bolsa não foi provocada apenas pela retenção do dividendo extra, e sim pelo temor de uma volta do intervencionismo do passado, o caso da Unigel, segundo a Bela Megali, também não preocupa apenas por causa do valor, e sim pelo que traz de volta. Diz a sabedoria popular que nenhum incêndio começa grande, e para quem já foi todo chamuscado, qualquer faísca provoca calafrios. Enquanto isso, na mesma primeira página do jornal, está uma festa com 7 ministros, comemorando a volta de Zé Disseu, personagem ilustre do PT da corrupção, à atividade política. Uma festa a qual compareceram o vice-presidente Alckmin, o ministro da Economia, Fernando Haddad, e o sócio do PT e do governo Lula, Arthur Lira, que mostra que circula bem, né, na área do PT histórico, da Petrobras. Né? Pois é, e do petrolão, né, Arthur Lira? Como gosta de comentar Walter Maierovitch, pano rápido. E aí vamos falar da busca pelos 2 fugitivos da Penitenciária Federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte, que chegou nesta quinta-feira 14 há um mês. Davidson Cabral Nascimento e Rogério da Silva Mendonça foram os primeiros a escaparem de uma cadeia federal, sistema que existe desde 2006. Eu já estranhei que lá estivesse o Fernandinho Beiramar e foi trocado por outra, não fugiu junto, né? Porque é alguma coisa a ver com a briga das facções. Né?
Cerca de 500 agentes tentam recapturar os fugitivos ligados ao Comando Vermelho, mas fracassaram até agora diante das táticas usadas pelos demônios e pela geografia da Caatinga, pelos detentos e pela geografia da Caatinga Potiguar. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, voltou a Mossoró nessa quarta-feira, 13, e afirmou que há fortes indícios de que a dupla segue na região. Pelo amor de Deus, ministro, podia ter nos poupado dessa, né? Há fortes indícios que os fugitivos estão na região, mas você não sabe onde. Já prenderam 6, né, que estão envolvidos no caso, mas não prenderam os 2. Né? Ele diz ver êxito na mobilização, quando o próprio Lula já reconheceu o fracasso, como lembrou Josias de Souza, eu falei disso ontem. Na mobilização, uma vez que os bandidos supostamente não deixaram o perímetro delimitado entre Mossoró e a divisa com o Ceará. Internamente, a percepção é que o maior dano à imagem do governo foi a fuga em si. A demora em recaptura incomoda. O argumento nos bastidores do Ministério é que a caçada em 2021 a Lázaro Barbosa, o famoso serial killer do Distrito Federal, foi mais veloz devido ao rastro de violência deixado pelo criminoso, que fez reféns e trocou tiros por diversas vezes com a polícia. Não é o caso desses aí. Eles aí vão comendo pela beirada, né, como dizia minha avó. Ele Lewandowski saiu do mutismo, né, ao qual se referiu meu amigo Fred Navarro no seu Twitter, né, no seu X, né, de quase um mês, para anunciar que espera breve ter notícias sobre o caso Marielle Franco. Não seria o caso de esperar para dar notícia quando ela acontecer, seja qual for? Como dizia minha avó, hein? Pois é. Bernardo Melo Franco escreveu um artigo reconhecendo que Lula errou ao citar o Holocausto em declaração sobre a matança dos palestinos em Gaza. O nazismo escreveu um capítulo único na história da desumanidade, segundo o Bernardo Melo Franco, descendente de Afonso Arino, né, parente de Afonso Arino de Melo Franco. O nazismo escreveu um capítulo à parte, único, segundo ele. Não é preciso invocar o extermínio de 6 milhões de judeus para criticar as práticas do governo de Israel. A crise poderia ter sido contornada com uma retratação rápida. Isso não ocorreu, e agora o caminho foi bloqueado pela reação de Benjamin Netanyahu e seu gabinete de extrema-direita. Ainda no domingo, o premier israelense disse que as palavras de Lula eram vergonhosas e graves e apelou ao acusar o brasileiro de tentar prejudicar o povo judeu. Até aí, era chumbo trocado entre 2 políticos que não podem ser acusados de inexperiência. O Lula, inexperiente, não é, né? Pesquisa inédita do IPEC, o ex-IBOP, revela que a popularidade média dos prefeitos está mais alta do que a do presidente da República. Na média do Brasil, os prefeitos são avaliados positivamente por 38% dos eleitores de suas cidades, contra 24% de avaliações negativas. Logo, os prefeitos têm um saldo positivo de popularidade de 14 pontos, avaliações ótimo, mais bom, menos ruim, mais péssimo. O governo federal tem um saldo positivo de apenas 1 ponto, 33% de avaliações positivas contra 32% das negativas, segundo as nossas pesquisas. Eu quero avisar a vocês que amanhã nós não teremos esse vídeo aqui, porque eu estarei participando da solenidade de lançamento da edição centenária de um dos maiores livros da história da literatura brasileira, Paraíba e seus Problemas, de José Américo de Almeida, que vai ocorrer no auditório do Centro Cultural Ariano Suassuna, no Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, na rua Professor Geraldo von Socha, 147, Jaguaribe, João Pessoa, Paraíba. Conheço bem Jaguaribe, meus pais moraram lá durante um certo tempo. Nessa época, meu irmão, no Alto, fez muita amizade com o grupo Jaguaribe Carne, do Paulo Roberto, Paulo Ró, do nosso querido Chico César. Pois é, eu estarei lá, a solenidade aberta ao público, o auditório tem 420 lugares, eu estarei lá, vou fazer uma pequena fala, porque eu tenho um dos textos, chamados de Fortuna Crítica, que foram anexados à edição bicentenária. Ou seja, vem o texto da edição bicentenária, mais um volume contendo 11 avaliações críticas, entre as quais a minha. Eu quero dizer que é uma honra para mim, talvez a maior honra da minha vida de jornalista e escritor, e que conta com a sua presença lá, é tudo de graça, e vai ser uma alegria vê-lo, conversar, trocar umas ideias,
principalmente se for a respeito da língua portuguesa, que eu vou defender lá, e do meu querido amigo Zé Américo de Almeida, o mais importante paraibano de todos os tempos. Eu vou ficando por aqui, como um humilde paraibano, direto ao assunto. Em pé!